Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola, sendo uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre 5 hot topics, vulgo temas palpitantes do nosso querido setor elétrico, com Alexandre Zucarato, que é diretor de planejamento do INS. E lembrando, se você tem interesse nesse tema, a Rede tem uma seleção de conteúdos exclusivos onde você encontra masterclasses, podcasts e artigos sobre esses assuntos que a gente vai conversar hoje. O link para acessar as séries que são exclusivas para os nossos assinantes vai estar aqui na descrição do episódio. Antes de passar a palavra para o Zucarato, vamos mostrar algumas informações sobre a nossa escola. E depois desse pequeno comercial, Zuca, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, Fabiola, tudo bom? É uma satisfação voltar aqui ao Redcast para bater o nosso papo. Eu sou Alexandre Zucarato, estou como diretor de planejamento do INS desde 2020 e fico lá até maio de 2028, né? São 2 mandatos, uma jornada espetacular de desafios, que um dia a gente pode fazer até uma bela retrospectiva dessa jornada aqui no Redcast. Mas hoje vamos bater o papo então com esses 5 tópicos quentes aí do nosso setor elétrico. Legal, Zuca. E eu já quero começar então perguntando sobre o ano 2026, né? É um ano que está assim com muitas coisas acontecendo no setor, né? A gente teve no final de 2025 uma lei importante que mudou várias coisas e o 2026 agora, principalmente nesse segundo semestre, ele vem com novidades, novidades em termos regulatórias e até mesmo novidades em relação à carga, né? Porque a gente vai ter Copa do Mundo. Aí a minha primeira pergunta é justamente como estão as condições de atendimento para 2026. Se você puder falar do ponto de vista energético, elétrico, fala para a gente como é que o ONS e você está vendo tudo isso. Beleza, Bela. Olha, 2026, nessa altura do ano, do ponto de vista hidroenergético, está muito parecido com o ano passado, né? Os reservatórios estão mais ou menos na mesma situação. A travessia do período seco basicamente tem um playbook já conhecido, né? A gente busca minimizar ao máximo, né? Minimizar ao máximo é ótimo, né? Mas a gente trabalha para reduzir o depressionamento das cabeceiras das principais bacias, né? Principalmente aqui na região sudeste, onde é a caixa d'água do Brasil. Preserva os reservatórios mais estratégicos para o atendimento da ponta, né, como os reservatórios da região sul, são pequenos, mas para a ponta são muito úteis, reservatório de Itaipu, e a gente tem uma questão que é de pouco controle, que é o atendimento, a geração, né, que muito complementa o atendimento de ponta das usinas estruturantes, que depende muito do encaixe do período úmido, porque as usinas são a fio d'água e não tem um reservatório de grande porte. Ainda que a gente consiga modular um pouco a geração daquelas usinas no intradiário, depende muito da vazão média do dia daquele mês, né? Então, do ponto de vista hidroenergético, muito parecido com o ano passado. A questão crucial é o período chuvoso encaixando a termo ou atrasado, e isso é a principal preocupação. Sob o ponto de vista ainda energético, mas não pelo lado da oferta, mas pelo lado da carga, a gente deve ter um pato um pouquinho mais gordo do que nós tivemos no ano passado, né? Então, essas questões associadas aos excedentes energéticos, corte de geração por razão energética e as situações de eventualmente de esgotamento dos recursos centralizados de gerenciar, e a gente tem que lançar mão do plano emergencial de gestão de excedentes, que nós estamos falando aí de corte nas usinas não despachadas pelo INS, estamos falando de tipo 3. É, enfim, a situação é mais complexa que a do ano passado, né? Ou seja, do ponto de vista de reservatórios está muito parecido, o pato um pouquinho mais gordo e o pato um pouquinho mais pescoçudo, né? Então, o desafio do ano é a gestão de excedentes, nos períodos de carga baixa e o atendimento da ponta no período de carga elevada. E o atendimento da ponta tem uma variável muito importante no atendimento dessa ponta, que é a incerteza associada ao encaixe do período chuvoso, né? Então, mas isso não tem muita coisa a se fazer de forma antecipada, a não ser posicionar os nossos estoques mais estratégicos para atendimento de ponta, para estar corretamente posicionado na transição, principalmente ali onde a gente começa a partir de meados de setembro até meados de dezembro, né? Que à medida que o período chuvoso
Atrasa significa que se não tem chuva, o céu está claro. Se o céu está claro, a temperatura está elevada. Se a temperatura está elevada, a carga está alta. E aí essa combinação ela não é legal, porque você não tem o período chuvoso configurado e você tem uma carga muito elevada. Então, essa é a conjuntura mais adversa possível e a gente trabalha para preparar o sistema para essa conjuntura, esperando que ela não aconteça, mas a gente trabalha para administrar essa conjuntura. Se ela vai acontecer ou não, a gente só consegue ter visibilidade disso lá à medida que a gente começa a avançar a primavera, onde a gente tem alguma informação de escala de tempo, né? Porque a escala de clima é muito longe, é muita incerteza, né? Em escala de tempo, estamos falando aí de uma semana, 15 dias à frente, a gente começa a ter uma visibilidade um pouco melhor, ou seja, só lá para a primavera mesmo, que seria assim, o grande ponto de atenção do ano, né? O atendimento da ponta na transição do período seco para o período chuvoso. Legal, Zuca. Então nosso pato virou ganso, né? Pelo menos esse, tipo E isso. daqui a pouco é um brontossauro, né? Pronto, só. É, Ai, vamos lá. Brincadeiras à parte aqui, para além dessas questões conjunturais que você falou, né, que ainda temos algumas incertezas, o que a gente pode fazer é se preparar, quais são os desafios estruturais para garantir a segurança do sistema? Então, aqui a gente esquece um pouquinho a conjuntura e vamos falar mais das questões estruturais. E esses LR Caps, né? A gente teve aí dois LR Caps em março, vamos ter agora um LR Cap de bateria aí, ou dois, né, na verdade, em dezembro. De que forma que esses leilões também ajudam aí, sobretudo esse de março, para que você tenha uma situação estrutural mais confortável? é fundamental, Fabíola. A gente tem avisado, informado nos estudos do PEN, desde 2022, que a gente enxerga a violação dos critérios de suprimento para o atendimento de potência, né? É, que era num horizonte futuro, esse horizonte futuro foi chegando, foi chegando, foi chegando. Hoje, já em 2026, a gente não, a gente está com os critérios, com o critério de atendimento de potência violado. A gente não está atendendo o critério estrutural já para 2026. 25 foi o último ano que a gente atendeu esse critério, né? Então, é fundamental a contratação de recursos para atender o requisito de potência, e aí é térmica, é hidráulica, bateria, resposta da demanda, usinas reversíveis, enfim, existe um portfólio de ativos que entregam esse atributo que é atender a curva de carga no momento onde essa curva de carga ela é mais crítica para os recursos centralizados. Não é no momento de maior carga global, a maior carga global acontece logo no comecinho da tarde, mas no comecinho da tarde a gente não tem problema, porque tem recurso até demais, né? Então, assim, o ponto crítico é disponibilidade de recursos que consigam ser mobilizados tempestivamente pelo INSS, ou seja, despacháveis, e que contribuam exatamente na hora onde o sistema mais precisa, que hoje é a ponta noturna, né? Então, muito bom que aconteceu o leilão, muito bom. A gente esperava que ele seria grande mesmo. Os resultados do PEN 26 serão divulgados na sua íntegra muito em breve, né? Mas o Ministério pediu para a gente antecipar a avaliação estrutural, até para uma audiência que teve na Câmara dos Deputados. Eu levei essa informação lá, ou seja, mesmo com a contratação significativa dos dois leilões de março, a gente ainda não conseguiu atingir os critérios de suprimento. Ou seja, diminuiu o déficit, mas ainda não foi o suficiente. Ou seja, o volume contratado na nossa avaliação estrutural ainda foi aquém do necessário para colocar o sistema em equilíbrio estrutural. Tá? Parte disso, de fato, estava na conta, por sinal, porque se você contratasse tudo o que precisasse para atender os requisitos, não ia sobrar nada para o leilão de bateria. Então, o Ministério tomou uma decisão de fatiar a necessidade e para contratação em leilões diferentes, né? Então, uma parte aí da contratação de bateria, espero eu que contrate em volume suficiente para, de fato, a gente conseguir atender dentro do horizonte do INS os critérios estruturais de atendimento de potência e basicamente todo ano a gente vai precisar fazer um leilão para contratar o crescimento marginal do último ano do horizonte é, a perder de vista, né? Então, esse daqui não foi o último leilão, né? O primeiro e único leilão, ele é só o início de uma nova fase do setor elétrico, onde a gente vai precisar acrescentar recursos que atendem a ponta do sistema todo ano. Todo ano vão ter que fazer um leilão
buscando ali 3,5, 4 gigawatts de potência, que é mais ou menos o que cresce a ponta de carga de um ano para o outro, né? Então, essa é a leitura aí destes LRCAPs que aconteceram e os outros dois que estão por vir aí no final do ano. Legal, Zuca. Então, se a gente puder fazer uma conta de padeiro em casa aqui, na verdade, a ponta que você fala não é a ponta do sistema, é a ponta da carga líquida, né? Porque é essa que, Exato. de fato, que agora a gente tem que ficar de olho, né? Então, a ponta da carga que é lá Que a pelas gente chama três de da carga tarde, global. A gente chama de carga exatamente. global, essa daí que aparece nos recordes, né? Demanda máxima no Sim, Brasil, cento e tantos 106 giga. Uhum. gigawatt, né? Essa é a ponta diurna, que acontece ali por volta de 1 hora, 2 horas da tarde, mais ou menos, mas não é essa que preocupa, né? De fato, quando olha para a carga supervisionada, ou seja, a carga que o INS enxerga a partir Enxerga. da ótica da geração centralizada. É um enorme patão, né? Então, na verdade, naquela curva do pato, a carga mais complexa, né, mais difícil de ser atendida é a ponta noturna lá na crista do galo. Essa aí, então, que a gente, se quiser fazer uma conta de padeiro, o que que a gente vai precisar de contratar aí? É justamente esse marginal que você está falando aquilo lá. Então, para quem quiser fazer a conta, fica a dica aí. É por aí que descobre o quanto que vai precisar todo ano. Legal. Então, se questiona, né, se 20 gigawatts não era, não era uma contratação desproporcional, absurda, né? Então, assim, se a gente conseguiu mostrar nos últimos PENs, né, que 2025 foi o último ano onde a gente estava equilibrado e a partir dali a gente estava violando os critérios do Conselho Nacional de Política Energética, você basicamente pega, escolhe 3, 3,5, 4, quer ficar com 3? Tá, 26, 27, 28, 29, 30, 31. São 6, 3 vezes 6, 18. Tipo, numa conta bem de padeiro mesmo, Fabio. O número é desta ordem de grandeza, né? Lembrando que neste número, né, por uma questão de premissa dos estudos, né, todos os recursos não firmes não são considerados nessa conta. Então, por exemplo, importação, usinas térmicas merchant existentes, todas elas estão fora dessa conta, até porque, por exemplo, térmicas merchants existentes são candidatas a vender no LRCAP. Então, para a demanda associada a esse recurso aparecer, essa oferta tem que estar fora da conta. Então, quando a gente fala nesta necessidade, uma parte dessa necessidade pode ser atendida por recursos existentes, que não precisa de investimentos na construção de novos ativos. Sim, tem. Uma questão de firmá-los, né, firmar o compromisso deles com o sistema. Agora, tem uma parte do problema que é que a gente chama ferro novo. Não tem jeito, mesmo que se contrate todos os recursos, porque não seria um leilão se você fizesse algo para contratar todos os recursos descontratados disponíveis, basicamente você não teria concorrência, né? Mas numa hipótese puramente avaliativa, né? De falar assim, ok, qual que é o tamanho do problema de ferro novo e o problema de ferro velho? Né? Se você quiser pegar o critério de suprimento, colocar todos os ativos que existem para dentro dele e fazer avaliações, vai ser não. Ainda assim, existe uma quantidade significativa de recurso novo que tem que ser colocado dentro do sistema, né? Então, é, é um desafio, sim. A cadeia mundial de suprimento de equipamentos está bastante pressionada, é, desde, desde a transição energética e o papel que o gás tem nos países que são baseados em fontes mais poluentes que o gás, e estão substituindo carvão por gás, né, até a digitalização e a onda dos data centers que por não existir recurso imediato para a velocidade que um data center entre. É, lembra quando a internet começou a aparecer Wi-Fi em tudo quanto é lugar e no trabalho tinha Bring Your Own Device, né? Eu tive na reunião do GO15, né, que é o grupo dos maiores operadores do mundo, e a política de integração de data center do PJM chama Bring Your Own New Generator. Dizendo o seguinte: olha, se você quer se conectar rápido, porque em 12, 18 meses você coloca o seu data center, cara, traga junto o seu novo gerador, que você pode se conectar. A gente facilita o processo de conexão, porque você está trazendo o seu próprio recurso, né? Então, isso levou uma corrida em escala global, que aqueceu demais o fornecimento de geradores e turbinas a gás. É, a, a- a-
2 anos atrás, a gente estava numa discussão justamente pelo tamanho, pelo lado da transmissão, pela quantidade de ativos contratados, quando nós batemos ali 60 bilhões de reais no plano de outorgas, e a turma preocupada com a capacidade da cadeia de suprimento, de entregar os ativos de transmissão, né? Então, se a gente precisa comprar um transformador e elevador para conectar um gerador, a gente também está falando do mesmo gargalo da transmissão, né? Então, é, a a despeito do sucesso do leilão no volume contratado em relação à necessidade do sistema, a gente tem um desafio que é, de fato, tirar esses projetos do papel e trazermos eles para a realidade. Seja pela o quão pressionada está a cadeia de suprimento, e quanto mais pressionada, mais risco de atraso isso existe, seja pelo nosso próprio track record, né? Se a gente olhar o nosso histórico de setor elétrico brasileiro, né? E quão tempestivo, quão tempestiva foi a entrada em operação de ativos, a gente vai ver que diferentemente da transmissão que costuma antecipar, na geração costuma atrasar. Então, isso é um ponto de atenção super preocupante, que é assegurar que a fase, né, de implantação desses novos ativos transcorra bem, para que os ativos possam estar disponíveis ao operador dentro daquele prazo que eles foram contratados. E a gente sabe que entregar um ativo novo em 2028 é chato, né? Não é algo simples. A gente falar que o primeiro ano de entrega do produto novo, né, é para 2028, nós estamos falando de menos de 2 anos, né? 2 anos e meio, né? Foi março, né? 2 anos e meio para arredondar aí a entrega de geração nova, né? É bastante desafiador. Então, o leilão é uma etapa, ela não foi o fim, né? Ele é uma etapa importante. Eu diria que o desafio está ticado, né, quando a usina entra em operação comercial. O leilão é uma parte do processo, mas não é a solução. A solução é a entrada em operação comercial do ativo. Legal, Zuca. Eu quero pegar esse gancho que você falou sobre o acesso à rede, né? Você falou de data center, Uhum. falou desses recursos novos, e o gancho é justamente a nova forma que toda essa turma vai acessar o grid a partir desse ano, que é por meio da Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão, a nossa PNAST. Vamos ter a primeira temporada esse ano. A Sim, gente quer saber aí quais são as expectativas. Já tem um calendário na praça, já tem cadastramento, sim. manual. Conta pra gente aí quais são as expectativas para esse processo pioneiro aí no Brasil. Olha, Vila, as expectativas são as maiores possíveis, né? Porque a gente está falando de uma solução regulatória, né? De uma política nacional para isso, para um problema que já incomoda bastante tempo, né? Quando eu cheguei no INES em 2020, a escassez do acesso já era algo relevante, e não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Naquela época, muito pelo lado da geração, né? E agora, isso, além da geração, pela carga, né? Eu gosto de fazer só uma pequena digressão, acho que a gente tem tempo hoje, né? Mas assim, né, estudamos numa escola de planejamento de sistemas de energia, né? A gente sabe que a gente estudou lá, né? E uma das coisas que se estuda, né, para quem se dedica essa temática, né? Planejamento da expansão e coordenação da expansão de GIT, né? Então, desde que Thomas Edison coloca as primeiras instalações, a conversa era mais ou menos a mesma até 5 anos atrás, né? Porque o tempo de construção da geração e o tempo de construção da transmissão eram parelhos, então basicamente você fazia um planejamento casado e os tempos de GT, como eram parecidos, o planejamento encaixava com naturalidade. Ainda que você fizesse uma geração expandindo de forma competitiva, e uma transmissão expandindo de forma determinativa, né, monopolista, uma expansão indicativa, outra expansão determinativa, os tempos permitiam ajustes no processo, né? Aí começa uma revolução tecnológica pelo lado da geração com as eólicas de fotovoltaica. Primeiro com as eólicas, que reduziu esse tempo de 5, 7 anos para 2 anos e meio, eventualmente dois, e aí entra a solar, que derruba esse tempo para 12, 18 meses, né? Então é simplesmente impossível você conseguir expandir uma transmissão
que continua com seus ciclos de 5, 6, 7 anos, para atender uma necessidade que emerge com 18 meses de antecedência. Isso acabou com o que a gente conhecia dentro da academia, né, dentro da escola de planejamento e disciplina de energia, como coordenar a expansão de G com T. Acabou, desmoronou o castelinho de cartas de um conhecimento centenário de como fazer isso. E está todo mundo procurando alternativas para isso, né? Aí, acesso, países que trabalham com conexão profunda também tiveram seus desafios, porque chega um acessante, o cara desenha uma transmissão profunda para aquele acessante que vai pagar pela sua transmissão. Não depende de um leilão, uma usina entrar no pote, né? O acessante entra e tem que pagar por todo o reforço na rede, né? Só que ele chega querendo se conectar em 12, 24 meses e não tem como um reforço desse tamanho da rede estar pronto em 12, 24 meses. Um outro problema que aparece, né, muito nesse mundo de TSO, né, onde o operador é dono da transmissão e tem que prover a solução, né, é que chega alguém pedindo 500 megawatts de acesso e não faz sentido uma solução só para 500 megawatts de acesso, né? Como se você tivesse ah, a nossa SC401, que liga o centro de Florianópolis às praias do norte, né? Está toda congestionada, parece alguém querendo expansão. Esse novo carro vai pagar pela terceira pista sozinho, né? Não tem economia de escala que justifique um entrante pagar por uma solução de grande porte, né? Então, já há alguns anos, internacionalmente, se buscou as temporadas de acesso. O que é temporada de acesso? Ó, gente, cadastra, vamos ver quem está afim nesse local. Então não é só um agente com 500 megawatts, nós temos 10 agentes com 500 megawatts, então vamos desenhar agora uma solução para 5 gigawatts, vocês se cotizam e vocês coletivamente pagam a conexão profunda de forma coletiva. Então aí que começa a abordagem de criar temporadas, que é, na verdade, criar um pool de liquidez, né? Você cria um pool de demanda para uma solução de atacado para resolver aquele pool, né? O Brasil não tem conexão profunda, a expansão é determinativa pela EP, e a gente também precisa dar um sinal econômico adequado para os agentes procurarem onde tem espaço na rede, até para a gente poder maximizar o uso dos ativos existentes, né? Então, qual que é a lógica da Penast? A Penast cria temporadas de acesso para criar uma economia de escala na avaliação. É, e aquilo que era uma competição por fila passa a ser quem chegar primeiro leva. Agora, assim, se o recurso é escasso, ele passa para uma rodada competitiva para sua alocação. Então, se o recurso não for escasso, é simplesmente um processamento em lote, né? Então, pessoas cadastram, o ativo está cadastrado nesse barramento, esse barramento tem mais de 1 gigawatt de capacidade de escoamento, 4 projetos de 200 megawatts se inscreveram naquele barramento, não tem processo competitivo, simplesmente você faz tipo um processamento em batelada do acesso daqueles candidatos ali. Pronto. Agora, não, tem mais interessados do que capacidade de escoamento naquele barramento. Aí vai para uma fase competitiva, onde quem, enfim, quem tiver mais interesse e esse interesse for demonstrado, né, você aloca competitivamente o acesso. Então, uma mudança de paradigma significativa na forma do acesso à rede básica, mas tipo, imprescindível para as condições de descasamento da geração com a transmissão. Resolveu 100%? Eu acho que ainda tem algum espaço para aperfeiçoamento nisso. Eu acho que trazer um pouco do conceito de conexão profunda para o contexto regulatório brasileiro, eu acho que faz sentido, porque eventualmente é um gargalo onde não tem margem de escoamento, mas o investimento que não precisa esperar sair um pote, uma outorga, uma licitação, às vezes para o empreendedor faz sentido. Não, se eu tenho algum problema além da fronteira da rede básica, para algumas situações pode fazer sentido um recondutoramento de uma linha de transmissão, uma nova linha curta, sei lá, 20, 80, 100 quilômetros, que na lógica do porte do acessante faz sentido ele pagar por isso, né? Então acho que a gente pode caminhar num aperfeiçoamento de trazer a conexão profunda para dentro do nosso arcabouço regulatório, né? Então assim, eu acho que é um passo espetacular que o setor elétrico conseguiu dar no que tange o acesso, né? Então nós temos um calendário, o cadastramento abriu agora, né? Dia 1º, são 15 dias.
Depois tem toda a parte de avaliação da documentação, admissão, essas coisas todas. E o processo competitivo está agendado para o final de setembro, comecinho de outubro, né? Obviamente que a gente vai aprender um monte no processo. Espero que seja perfeito, mas como tudo feito pela primeira vez, algumas coisas podem sair um pouquinho diferente do planejado, só vendo, né? Só vivendo para aprender, né? Então a equipe do INS e de todas as instituições envolvidas estão trabalhando muito pesado para tudo dar certo. Acreditamos que vai dar quase tudo certo, alguma coisinha e outra, talvez de pouca monta aí, a gente precise olhar depois do processo, revisitar, aprender, porque essas temporadas vão acontecer 2 vezes por ano. Então a gente tem aí bastante oportunidade de aprendizado com o processo, mas ele está bem redondinho, sabe? Está bem redondo ali para o tamanho do desafio. E na sequência, para ainda ficar no tema de acesso, Bira, a gente precisa visitar o acesso da distribuidora à rede básica, né? Hoje a Penast ela versa para acesso de gerador e consumidor, né? A distribuidora ela tem um ambiente regulatório completamente diferente para o acesso à rede básica, né? É, que não está coberto na Penast, que envolve a recontratação do montante de uso do sistema de transmissão da distribuidora, né? Então, tem coisas importantes para a gente olhar lá. A gente já mapeou isso, foi objeto de dar uma pincelada no papel do ano passado. A gente falou um pouco disso, né? Porque a gente tem uma complexidade envolvendo as DITs, uma complexidade envolvendo o acesso das distribuidoras, uma demanda absurda de carga, que eu chamo de carga inorgânica. Não é aquela carga que cresce organicamente, é um volume grande de carga inorgânica que não necessariamente tem porte de carga da rede básica, né? E essa carga está vindo pela distribuição e pela DIT, e a Penast não cobre isso daqui. Então, assim, tem mais demanda por uso da rede do que tem de oferta pelo veículo de acesso que não é rede básica, que é distribuidor e DIT. Tá? Aí, novamente, sem garantias, na base da fila, onde a gente não consegue separar o que que é um ataque especulativo do que é um investimento firme, e o recurso disponível vai sendo enxugado, e normalmente o especulador ele é mais rápido do que quem está realmente interessado. Porque, na verdade, não tem compromisso nenhum, sai fazendo, se precisar, desaparece do mundo e está tudo certo, né? Então, entendemos que é importante a gente endereçado o acesso à rede básica pelo gerador e pela carga direto na rede básica, a gente precisa envidar um pouco de esforços agora em dar uma acertada na outra porta de acesso, que é a porta via distribuidora e DITs, também para permitir que o recurso escasso não seja alocado na forma de fila e muito vulnerável a um ataque especulativo, e que a gente possa ter um ambiente mais saudável no acesso via distribuição, que está fora da Penast. Interessante, não tinha pensado sobre esse ângulo aí. Vamos aguardar as próximas consultas externas, consultas públicas aí do tema. Interessante, Zuka. Zuka, agora eu queria dar aqui um duplo twist carpado e falar sobre preços. Pode ser? Pode. Eu estava até recentemente fazendo aqui um gráfico, né? E um gráfico desde quando a gente começou com o D100. E de fato, ali olhando a característica dos preços, a gente começa a observar desde o final de 2025 mais episódios mais frequentes de volatilidade do PLD. Não que a gente não tivesse já, mesmo em 2021, a gente teve praticamente uma pré-crise, né? A gente já sabe que lá teve uma situação de volatilidade, mas esses episódios começaram a ficar um pouco mais frequentes desde o final de 2025. Queria saber, na sua avaliação, em que medida essa volatilidade ela é fruto natural de que a gente tem mais fontes não controláveis, ou seja, eólicas, solares centralizadas, solares distribuídas, e em que medida essa volatilidade ela está associada às nossas escolhas metodológicas dentro da cadeia New Wave, Decomp e DCM e até mesmo em relação aos parâmetros do CEVAR. Tá bom, Fabiola. Remontando aqui, né? Cepamp, acho que é de 2008, né? Então, seguramente, desde essa época,
a discussão a respeito da volatilidade ela é pauta, né? A respeito de se discutir que parte da volatilidade ela é explicada pela física do nosso setor, com as características do setor elétrico brasileiro, e que parte dessa volatilidade ela é espúria, que deveria ser combatida. Tá lá. Isso vem de longa data, desde a época que New Wave convergia em três iterações, né? Para os mais antigos, vou lembrar que ele era reservatório, 100% reservatório equivalente e ele convergia em três iterações, né? Então, muito se discutiu a respeito da própria modelagem em si, né? Porque é um problema estocástico de grande porte, né? E você precisa garantir que você não sofra de variância amostral, né? Aquela história de jogar dado e eu jogar a moeda para cima e falar, essa moeda está viciada, ela só deu cara. Quantas vezes você jogou para cima? Uma, né? Eu falei assim, não, aí tipo é meio sacanagem, né? Então assim, você tem amostra suficiente para a estatística associada à população prevalecer em relação à estatística da amostra, né, que é a tal do problema da variação amostral. Isso sempre foi uma pauta, isso envolve mais New Wave, que é o que realmente pega a parte mais estocástica do problema. Aí se trabalha com reamostragem, amostragem seletiva e busca uma série de outros elementos para diminuir a questão da volatilidade espúria provocada pela variação amostral. É, e agora, né, eu acho que o modelo está mais estressado, porque ele está lidando com uma condição de recursos mais escassos e mais difíceis. A situação do horizonte do New Wave não está fácil. Tá? Eu acho que o modelo ele também tem uma característica, né, que também é da literatura. Né? Eu falo que é uma característica porque uma das grandes dificuldades associadas à metodologia da programação dinâmica dual estocástica é saber parar. O critério de convergência da PDDE é um ponto fragilíssimo da isso. Eu até usei uma expressão que aprendemos na época de Labiplan, usei ela no Megawatt lá, que é o gigante com pé de barro, né? Uma metodologia super poderosa, mas o critério de parada dela é muito frágil, né? E eu entendo que essas questões associadas à variação amostral mais um critério de parada que é complexo, eu preciso reconhecer que isso não é uma questão de o modelo é ruim, o CPEL é incompetente. Não, é uma questão de escala global, assim, um problema na, na fronteira do conhecimento, né? Então, o fato é, dentro do pacote New Wave, você tem uma volatilidade que ela vem ou por variação amostral ou por problema associado à sua convergência, né? Ele para num ponto, aí você faz uma pequena alteração na entrada, ele para em outro ponto, e esse outro ponto pode ser parecido sob a ótica das variáveis primais, mas muito diferente sobre a ótica das variáveis duais. Porque o problema ele é formulado a partir, né, de uma ótica de minimizar um custo. Os custos marginais são multiplicadores de Lagrange associados a algumas restrições, são variáveis duais. Então, né, Bila, lembrando ali um pouquinho as aulas do professor Edinho, né, nós temos problemas degenerados, né, que são problemas que têm múltiplas soluções primais com o mesmo custo, só que se você olhar o dual dele, você pode ter soluções completamente diferentes em variáveis duais, mas que dêem o mesmo custo, né? Então, problema degenerado, ele sempre vai ter uma questão associada à convergência das variáveis duais. Se é que dá para falar em convergência de variável dual. Aí foge um pouco do meu entendimento mais teórico da questão, né? Mas você pode convergir o custo total numa solução um tanto quanto degenerada e as variáveis duais vão ficar meio perdidas mesmo. Você vai ter diversos vértices do simplex, né, que podem ter o mesmo custo total. Então, acho que esse é o pacote para mim que envolve New Wave. New Wave ele tem uma questão associada a uma volatilidade, que pode ser ou por variância amostral ou pela característica de um problema degenerado, onde você está preocupado com as variáveis duais e ele não foi feito para resolver os problemas das variáveis duais, ela é um subproduto da otimização. E você tem as questões de convergência propriamente dita, que é um problema na fronteira do conhecimento. Quando a gente vai para o Decomp tinha uma outra questão que foi muito também avaliada, que era o efeito do primeiro mês determinístico nessa questão toda.
Então, o primeiro mês determinístico apontava assim, ó, vai ter muita água, né? Então ele aí gerava um segundo mês estocástico com muita água e isso acoplava numa função de custo futuro no local. Na semana seguinte você tinha uma reversão dessa tendência, aí todo o decomp enxergava para baixo, era todas as semanas enxergando para baixo, todo o processo do segundo mês estocástico olhando para baixo e indo a acoplar numa outra função de custo futuro, né? Então, as volatilidades intramensais, mas ainda de uma semana para outra, era muito associado ao modelo estocástico do Decomp, numa época onde o preço ainda era semanal, né? E aí vem o preço horário, né? O preço horário ele entra e basicamente não muda nada durante os primeiros anos, porque ele ainda, predominantemente, ele ainda enxergava recurso suficiente para seguir a curva de carga sem custos associados. Então não tinha por que ele diferenciar o custo de uma hora para outra hora, porque basicamente ele não enxergava custo para modular os recursos que tinha para seguir uma curva de carga. Então, não tem razão dos preços ser diferentes entre as horas se o modelo não enxerga custo para fazer isso. Só que o pato já estava dentro do ovo, ele só não tinha nascido, né? Então, assim, o ovo já tinha sido botado, né? Então, esse pato, pintinho, patão, ganso, e basicamente o DCM, lembra que ele ainda enxerga, o DCM ainda sofre de uma certa miopia em relação à disponibilidade dos recursos, porque ele não tem modelado o Unit Commitment hidráulico. Então, o New Wave enxerga um excesso de capacidade de modulação pelo lado da oferta. O que acontece é que o DCM está enxergando um pato grande. E esse pato grande faz com que não seja mais igual atender a carga de meio-dia e atender a carga de 8 horas da noite. E o DCM está simplesmente dizendo isso a despeito de sobreestimar a capacidade de modulação do parque hidráulico. Então, a volatilidade intradiária ela é uma característica de simplesmente pega a curva de preço e bota a curva de carga líquida embaixo. Existe explicação física para a volatilidade intradiária. Não é um problema espúrio. A física do problema está assim. E eu digo mais: o sinal de preço ainda está atrasado porque ele sobreestima a capacidade de modulação do parque hidrelétrico, né? Então, como é que a gente lida com a volatilidade, né? A intradiária é a física do problema. Não tem nada de espúrio. A volatilidade do mês determinístico do Decomp, eu acho que ela foi um pouco suavizada à medida que o Previvais foi sendo substituído por previsão de tempo, né? Ou seja, o modelo estocástico foi aos poucos sendo substituído por previsão de tempo e o SMAP, né, para transformar a chuva em vazão. O que diminuiu um pouco aquele efeito bang-bang que o Previvais e o GVASP faziam na entrada do Decomp. Bom, e o New Wave tem questões que são crônicas, né, associadas à convergência da PDDE e o tamanho do problema estocástico que ele se propõe a resolver e as questões associadas à variação amostral. Mas nada disso para mim tem a ver com Cevar, tá? Nada disso para mim tem a ver com Cevar, né? Então, é, a volatilidade intradiária, ela, ela é simplesmente para mim um reflexo do que o INS está enxergando na sala de controle, com um pouquinho de xilocaína, porque está um pouquinho amortecido ainda. A vida na sala de controle ela é mais tensa do que a vida vista pelo DCEM, né? Porque de fato o DCEM não enxerga as restrições de modulação do parque hidráulico e que são relevantes, não são desprezíveis, ainda mais para um pescoço do pato do tamanho que a gente tem, né? Você tinha comentado a respeito de Copa do Mundo em 2026, né? Há 10, 20 anos atrás, né, o ONS tinha um plano especial de operação para capítulo final de novela e jogos de Copa do Mundo, né, por causa das suas rampas de carga de 10, 15 gigawatts, né, e isso demandava quase que um plano de guerra para lidar com esses dias especiais, né? Hoje a gente faz 40, 45 gigawatts de rampa todo dia, né? Então,
com esse tipo de volatilidade na operação física dos ativos, não tem como imaginar que os preços não vão ter uma volatilidade intradiária, porque os ativos estão operando de forma com esta volatilidade da operação, porque a carga líquida está desse jeito, porque a matriz elétrica está desse jeito. Então, é um problema de natureza física, não é um problema de modelagem, não é um problema de método de solução, não é um problema da capacidade do software, é simplesmente a física do problema. Ela está muito mais volátil do que já esteve no passado quando a gente olha para a escala intradiária. Zuca, como mensagem para essa, tudo que você falou, se a gente tiver então o Unit Commitment de hidrelétrica dentro do DCEM, a tendência é que a gente tenha mais volatilidade intradiária. É isso. Se a gente chamar de volatilidade intradiária, a diferença entre os preços mínimos e os preços máximos, né? Eu acho que é por aí sim, porque com enxergando maior dificuldade para atender a ponta e esgotar a capacidade hidráulica de fazer a conta, o modelo vai ter que olhar para o custo de oportunidade disso, né? Então ele vai olhar para a térmica, ele vai olhar para térmicas flexíveis, ele vai olhar para o unit commitment térmico e ter que fazer uma escolha entre o unit commitment térmico e entre o unit commitment hidráulico, né? Então, se você tira recurso hidráulico do modelo, porque ele não tem mais a flexibilidade que ele achou que tinha, ele vai ter que buscar recursos em outro lugar para fazer isso. Buscando recurso em outro lugar, um sistema com mais restrição, por construção, é um sistema mais caro de ser operado, né? Isso é aula 2 lá de otimização do professor Edinho, lá um sistema com mais restrição é um sistema mais caro, né? Então, ainda que a gente fique no piso, ou no semiose, fala em semiose, se a gente fique no zero no meio-dia, o unit commitment hidráulico tende a aumentar o CMO na hora da ponta, né? Então, se a volatilidade for medida entre a amplitude entre preço mínimo e preço máximo do dia, sim, a tendência é aumentar a volatilidade. Legal, fica essa mensagem aí para o pessoal refletir. Excelente. Falando em modelos, Zuca, falamos aí em DCEM, Decomp, New Wave, a gente tem ouvido e lido, né, sobre essa intenção do ONS em primarizar os modelos. Não só esses modelos que a gente falou, mas outros também, imagino, né, para planejamento, operação, enfim. Claro que o maior interesse do público é justamente em relação aos modelos de despacho e formação de preço. O que você pode contar para a gente que não é fechado a sete chaves, o que está público sobre essa primarização? Não, tranquilo, Fabiola. Assim, a pauta é 100% transparência, tá? Sempre foi, não abro mão é, da maior transparência possível, né? Então, a discussão da primarização dos modelos já remonta a quase 6 anos, mais ou menos ali 2021, a gente estava fazendo uma avaliação geral do INS a respeito da dependência tecnológica do INS com os seus fornecedores, né? E os fornecedores dos modelos ocupam um espaço de destaque em função a isso, mas não apenas. Microsoft, o fornecedor do SCADA. Então, a gente tem lock-ins com diversos fornecedores e a gente precisa discutir o que a gente faz com esses lock-ins com os nossos fornecedores. Estou contente com ele? Não estou? É fácil de trocar se eu quiser para ir outro? É fácil, mas leva tempo? Eu não consigo trocar para amanhã, mas se eu quiser trocar com 3, 4 anos de antecedência. Cada fornecedor tem uma característica diferente quando a gente fez essa avaliação de dependência tecnológica. Assunto interno do INS. Tá? Em paralelo, nós tivemos uma auditoria operacional do TCU a respeito do episódio da crise hídrica de 2021, com uma série de achados e uma série de recomendações. E um bloco dessas recomendações foi voltado ao Ministério a respeito da pertinência de ter fornecedor único dos modelos, você ter código fechado, fez uma série de questionamentos ao Ministério, né? E esses questionamentos apareceram porque a gente precisou fazer um despacho fora da ordem de mérito maciço para conseguir administrar aquela crise de 2021. O modelo não enxergou aquela crise, mesmo quando ela já estava muito na cara, o modelo não a enxergou. E a gente fez uma operação bilionária de despacho fora da ordem de mérito, e o questionamento do TCU era assim, pô, por que o modelo não viu? Entre outras coisas, a gente hoje sabe que coisas como o volume mínimo operativo, os parâmetros de CEVAR, o que era olhado por fora como referência, como a curva de referência,
estavam todos, digo assim, subestimando o problema e a gente pode até, se sobrar um tempinho, falar como é que essas coisas foram ajustadas no tempo. Mas o fato é, o TCU colocou o bode na sala a respeito do assunto modelos. Como a gente já estava internamente discutindo essa questão de dependência tecnológica, o Ministério nos provocou e falou o seguinte: ONS, você consegue ajudar a gente a endereçar essas questões e procurar uma alternativa ao desenvolvimento monopolista em código fechado, que é o padrão que a gente tem hoje? Falei assim: olha, acho que a gente está falando a mesma língua, vamos trabalhar. Então a gente começou uma discussão lá em 2024, né, com o CEPEL, onde a primeira abordagem foi a abordagem que a gente depois, né, apelidou de Ctrl X, Ctrl V, que era tira do CEPEL e põe no INS. Né? Muito rapidamente essa abordagem caiu por terra e a gente foi discutir a abordagem Ctrl C, Ctrl V. Do tipo, manda uma cópia, faz um Y, cada um segue o seu caminho da forma como quiser. Né? E mesmo a abordagem Ctrl C, Ctrl V também não está parando em pé, porque o que a gente realmente quer buscar é uma plataforma open source, de uso gratuito, código aberto, de desenvolvimento colaborativo. O INS não é dono da resposta. Está aí para quem quiser, não apenas ter uma questão de transparência do que está sendo feito, mas uma questão de querer colaborar com o que está sendo feito. Né? Então, assim, tudo que não for open source está fora do campo de jogo. Então, basicamente, hoje o caminho é: nós vamos propor, porque lembrando que o INS não é dono da verdade, ainda que o INS queira trocar softwares de seu uso exclusivo, isso é um problema do INS. A partir do momento que esse software ele é de uso institucional, por exemplo, ele é usado para cálculo de garantia física, ele é usado para PMO, ele é usado para formação de preço, ele é usado para todos esses processos. Existe uma governança dada pela CNPE 01 lá depois delegou uma parte do problema para o comitê de governança específica sob supervisão da ANEEL, que foi incorporado dentro do CT PMO PLD. Uma outra parte disso ficou sob a alçada do CMSE. Então, qualquer tentativa de se apresentar à sociedade brasileira alternativa ao atual tem que seguir um rito de governança que passa por CT, passa por consulta, passa por validação, passa por consulta pública, passa por encaminhamento da ANEEL. Então, não existe a hipótese de que o INS está desenvolvendo alguma coisa e vai ser a oficial. Não. A gente pode propor um candidato a oficial, né? Lembrando a história do candidato a ótimo, né? Então, assim, atende às condições de Karush com Tucker, o modelo do que o INS está propondo? Tem. Agora, vamos avaliar se esse candidato a ótimo é bom o suficiente para ser adotado como oficial. Assim como qualquer versão do New Wave. Se a gente estivesse trocando o New Wave versão 31 pela versão 32, nem sei o número que está, tá? A gente teria que provar, por um rito de governança, de que é melhor trocar do que ficar. Então isso não muda. Né? Então a gente está procurando novas ferramentas. Se essas ferramentas forem boas o suficiente para substituir as ferramentas atuais, demonstrado isso dentro de um rito de governança, muito que bem, adota-se essas novas ferramentas como oficiais. Se elas não servirem para os processos oficiais, mas o INS quer usar nos seus processos internos, porque entende que é melhor, isso é um problema de fórum interno do INS. Mas, de novo, para ser adotado para formação de preço, para PMO, para despacho, existe um rito de governança que tem que ser estritamente respeitado e o INS não tem, ainda que quisesse, e não é o caso, condições de enfiar a goela abaixo qualquer solução que se queira. Tá? Então, onde é que a gente está hoje, né? A gente tem um grande programa de transformação, a gente apelidou internamente de Master Plan, que trabalha com diversas frentes para capacitar o INS de primarizar o desenvolvimento dos modelos. Entre outras coisas, a gente está falando também de reestruturação da sua estrutura organizacional para acomodar essa competência. Né? Então, neste pedaço, a gente, ano passado, contratou Álvares Marçal, que ajudou a gente num redesenho organizacional que foi aprovado. Já existe essa área criada, ela vai ser implantada a partir de 1º de julho, em operação assistida com o apoio da Álvares e Marçal, rampeando até dezembro de 27. Então, é uma gerência executiva nova dentro da diretoria de planejamento e mais um reforço na equipe de TI e na DTA.
que vão trabalhar matricialmente para desenvolver as ferramentas eletroenergéticas, tá? Esses dois times juntos formam 66 mais 17, 83 pessoas é o headcount dessa nova estrutura do INS para desenvolvimento do modelo. Sendo que 29 dessas posições é reaproveitamento interno de equipes que já existem na diretoria de planejamento, que estão nos estudos elétricos, nos estudos energéticos ou na engenharia e já lidam de alguma forma com modelos. Então eles migram para essa nova área. Eu contrato mais 35 pessoas e o Maurício lá na DTA vai contratar mais 17 pessoas ao longo dos próximos 3 semestres, para a gente ir rampeando e ganhando musculatura dessa área, porque, dado o nível de especialidade, a gente tem consciência que não dá para abrir 54 vagas em 1º de julho e achar que no final de julho está todo mundo contratado. É muita gente com muita especialização e a gente vai fazer um processo paulatino. Então, isso já está aprovado, a gente já está com data de início da operação assistida. A Álvares e Marçal, inclusive, foi contratado, entre outras coisas, né, para fazer o desenho e ajudar a gente a trabalhar nesse novo modelo matricial. E a gente já desenhou o custeio, né, dessa nova estrutura que está tramitando dentro da governança. Então a gente passou na diretoria, passou no conselho, está indo para a Assembleia do INS daqui a pouco, depois será encaminhado à ANEEL, porque quando nós apresentamos o orçamento 25/27, a gente já sabia que essa coisa estava em discussão, mas a gente não tinha números para colocar no orçamento. Então avisamos a ANEEL que o orçamento ia ex modelos, né? E agora a gente tem de fato o custo dessa estrutura e que a gente está encaminhando para a ANEEL para discutir uma suplementação orçamentária para isso, né? Então, esse é do ponto de vista organizacional. A gente concluiu o desenho, está em fase de implantação a isso. Agora, o fato é que a gente não quer esperar dezembro de 27 chegar, a área está razoavelmente madura e começar lá a desenvolver o novo, né? A gente quer antecipar essa discussão, de acelerar o processo de encontrar uma alternativa aos modelos atuais que a gente tem, buscando naquilo que envolve despacho e formação de preço, é uma premissa basilar, onde não se abre mão, em hipótese alguma, da solução open source de uso gratuito. Mas mais do que isso, tá? É uma solução open source de uso gratuito, cujo modelo de licenciamento foi pensado para que o ecossistema se organize em volta disso. Então, por exemplo, se o modelo oficial está lá, e o modelo oficial foi pensado para otimizar o workflow do INS da CCE, mas um gerador ou uma comercializadora, por exemplo, tem um workflow diferente no seu dia a dia, não apresente um bilhetinho no CT, PLD para pedir para fazer uma mexida no modelo. O modelo é gratuito. E se alguém quiser mexer no modelo, colocar uma capa de uma interface gráfica diferente, organizar de um workflow, trocar o solver, trocar o modelo de geração de cenários, ele será hiper flexível e quem quiser customizar, o customize e faça a sua versão. Mais do que isso, se uma empresa falar o seguinte, cara, eu acho que eu consigo agregar uma camada de valor aqui, que eu vou conseguir melhorar a vida do gerador, do comercializador, da distribuidora, de consultores, seja lá o que for. E essa pessoa, essa empresa, resolver pegar o código gratuito e colocar a sua camada de valor em volta e vender, o licenciamento vai permitir a exploração comercial daquilo que está disponibilizado gratuitamente. Por quê? Porque a gente entende que se existir bolsão de valor a ser explorado, mas que não interessa a governança setorial, que alguém assim o faça. Não vai ser vetado fazer isso. Agora, se não tiver bolsão de valor nenhum para ser explorado, pode cobrar, ninguém vai estar afim de pagar, né? Então a gente está buscando, de forma muito, assim, ó, cláusula pétrea, open source, gratuito, mas que seja capaz de mobilizar o ecossistema para agregar valor sempre que tiver, que o ecossistema identificar que tem valor a ser agregado ali, né? Esse é um compromisso que a gente não abre mão, é, de chegar lá, né? E se tudo correr bem, Fabiola, assim, ó, a abordagem de transparência é tão grande que eu tenho
a intenção, e vou trabalhar para isso, né, que o próprio processo de desenvolvimento da solução já seja feita na vitrine. Ou seja, espero que a gente consiga ir para um grau de transparência que, enquanto a solução nova está sendo desenvolvida, né, as pessoas possam acompanhar o par e passo de desenvolvimento da nova solução. Quase que um 100% transparência. P&D colaborativo aí, praticamente, se a gente fosse É, colocar aí. Muito bom. Ah, claro que a gente vai respeitar o 31 de julho, né? Tem várias coisas aí para ser respeitadas, aí cada um aí 100%. faça suas contas aí e imagine quando que a gente vai ter esse modelo aí na praça. Claro que vai depender muito dessa aceleração que você falou, vai depender desses times, né? Então, Fabiola, a conta é bem simples, assim, ó, a próxima janela de oportunidade, e eu não estou dizendo que a gente vai ter condição de aproveitar ela, tá? Mas assim, do uhum, ponto de vista pragmático, a próxima janela de oportunidade é 31 de julho de 27, para início em janeiro de 28. É a próxima janela de oportunidade, está na nossa cara. Antes disso, não existe a menor possibilidade, por um ponto de vista da governança. A próxima janela da governança é essa. É desafiador ter alguma coisa para pegar essa janela de governança. É bastante desafiador. Eu não joguei a toalha, mas é bastante desafiador. Se não for nessa janela, aí você faz a conta de novo, nós estamos falando de janeiro de 29, né? Então, assim, acho que é importante estressar esse ponto do 31 de julho, da governança da CNPE, essas coisas todas, que não existe a hipótese de uma mudança brusca da noite para o dia. Não tem como isso acontecer pelas puras amarras da governança. Sendo bem transparente, bem claro, você já deu a letra e eu sou explícito em relação a isso. A primeira janela de oportunidade possível de alguma mudança, numa hipótese de um baita alinhamento de astros que permita a gente ganhar velocidade de desenvolvimento, que haja uma aceitação coletiva muito rápido do que aparece de novo, para que isso possa ser construído rapidamente numa consulta externa, numa validação. Nós estamos falando de janeiro de 28. É a menor janela possível de ter alguma coisa nova em janeiro de 28. Antes disso, não existe a menor hipótese. E essa janela é extremamente desafiadora de ser aproveitada. muito bom. Zuka, nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer novamente ter voltado aqui. A escola está sempre aberta e principalmente aberta para a gente fazer esse tipo de discussão e até mesmo, por que não, esse headcount que você precisa aí. Provavelmente é aqui na escola que vocês vão conseguir suprir aí essas necessidades de pessoas especializadas, pessoas que gostam de estudar e que de fato entendem, né, da dinâmica do nosso setor. Então, fique à vontade aqui para utilizar, vou até dar esse espaço, se quiser fazer um jabá aí do processo seletivo aí do ONS para essas vagas, fica à vontade, deixar o teu espaço aqui para deixar o recado final. Não, tá bom, Fabrício. Eu vou aproveitar sim, tá? Porque duas dessas vagas já estão abertas, tá? Que essa estrutura nova é uma gerência executiva, e tem quatro gerências embaixo delas. Uma gerência que vai cuidar toda a parte de estratégia e governança do desenvolvimento das ferramentas. Uma gerência voltada para as ferramentas elétricas, uma gerência voltada às ferramentas energéticas e a quarta gerência voltada às ferramentas associadas a recursos e cargas, né? Previsão de vento, sol, água, carga, enfim, tudo que está associado a recursos e carga está nessa gerência, né? Então, as posições de gerente de ferramentas energéticas e a posição de gerência de recursos e carga estão abertas, tá? Já estão abertas hoje, a gente está procurando profissionais com esse perfil. Falando um pouquinho a respeito de como a gente imagina funcionar, né? A gente criou uma estrutura matricial, onde o papel central dessas gerências é atuar como fábrica de software, não é centro de pesquisa, tá? É fábrica de software, tá? Matricialmente, a gente vai ter uma outra estrutura que envolve o pessoal das áreas de negócio para trabalhar o desenvolvimento metodológico de coisas que não estejam maduras o suficiente para serem bucadas dentro da fábrica de software, né? Então, assim, essas duas posições são gestores que preferencialmente entendam do problema subjacente, energético e requisito e carga. Mas é importante dizer que aquilo ali não é um ambiente de fazer pesquisa e desenvolvimento. Aquilo ali é um ambiente de fábrica de software. É entregar funcionalidade, olhar para o cliente
A gente vai ter, enfim, está montando ela com Product Owner, tem todo tá bem desenhadinho, né? Então, assim, TRL9, né, Zuca? TRL9. 8 e 9, é isso mesmo. É uma área para cuidar de TRL 8 e 9. TRL 4 e 7 vai ser cuidada na estrutura que a gente chama de comunidade técnica, que ela vai ser liderada por gente dessa gerência executiva nova, mais com participação das equipes da área de negócio e que vão trabalhar para subir as coisas para o nível de TRL 8 e 9. Quando chegar em TRL 8 e 9, ela entra dentro do backlog do dono do produto, que tem a responsabilidade de organizar a entrega de valor da fábrica de software. Tá? Então a gente está procurando o gestor ou a gestora para essas duas fábricas de software. Então, sim, pessoas que passaram a vida inteira desenvolvendo metodologia, mas não têm exatamente a competência de tocar uma fábrica de software, é legal, mas a gente vai ter que desenvolver essa competência. Gente que tem competência em tocar fábrica de software, mas não entende as particularidades de você ter um software aplicado à engenharia, que o modelo tradicional de desenvolvimento de software tem tanta interface entre o cliente e o programador, que basicamente você inviabiliza o desenvolvimento tempestivo pela quantidade de interfaces que você tem entre o cliente, o analista de requisito, o analista de negócio, o líder do squad, o programador na outra ponta. A gente quer uma estrutura onde programador e cliente consigam sentar para falar junto, né? Então a gente está pensando numa estrutura de. Não, está pensando não, né? A gente vai implantar uma estrutura de desenvolvimento muito enxuta em termos de interface, né? Então a gente está procurando um gestor que seja capaz de ter as competências de tocar uma fábrica de software e que tenha também as competências de entender que a natureza do software é um software altamente especializado e que o cliente do outro lado é altamente especializado na matemática por trás do software. Tá? Então essas duas posições estão abertas. E depois a gente vai abrir uma série de outras. A gente tem necessidade de programador, de modeleiro, de product owners, líderes de comunidade. Então, só esse semestre, ao longo do semestre, além dessas duas posições gerenciais, a gente deve abrir entre 12 e 18 novas posições para compor essa estrutura, né? Então, deixo aqui o meu jabá, fiquem de olho nos canais do NS, oportunidade não vai faltar. Se você quiser fazer parte de uma transformação do ferramental eletroenergético de uso do setor elétrico, venha fazer parte dessa jornada com a gente. Muito legal, Zuca. Excelente. Tenho certeza que muitos alunos nossos vão se candidatar a esses processos seletivos aí. Vai ser muita alegria para a gente ter essas pessoas super qualificadas dentro do ONS. Muito obrigada pelo teu tempo, que é super precioso, super disputado. Aqui foi mais de uma hora conversando. Te agradeço demais e já fica aqui o convite para quando a gente tiver algo mais aí em relação aos modelos, você tem o canal aberto para conversar com a gente. Obrigada, super obrigada. Tá aceito o convite, eu volto sim com prazer, porque é sempre uma alegria bater esse papo contigo, Fabíola. Beijo no coração, beijo a todos os ouvintes também. Obrigada, Zuki. Antes de me despedir, aquele recadinho, se você gostou desse episódio, a gente tem mais de 100, acho que são 150, quase 200 episódios, e deixa aqui o seu joinha, seus 5 estrelas, para que de fato a gente consiga ter esse feedback e nos inspire a fazer mais e mais podcasts para vocês. Obrigada. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!